Olá! Seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial. Eu sou Rogério Bon e nós estamos sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim. No programa de hoje, nós vamos conversar com uma empresária de sucesso e mentora de desenvolvimento profissional, pessoal e de novos negócios, Lúcia Helena Pedroso. Também vamos falar sobre um tema que é importante para todos que têm os seus negócios, para todos que têm preocupação com o leão. Isso mesmo, vamos falar sobre tributos, imposto de renda com o advogado tributário Elvio Henrickson. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem o apoio do Empório Latacci, onde estamos aqui gravando estas imagens. Também da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Da Priscila Oliveira, fotógrafa de posicionamento e mentora. Os cabelos da Ana Paula são cuidados pela Patrícia Guterres. Também temos o apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. E o apoio fundamental da Colaborative, responsável pela captação das imagens e também pela edição deste programa. Todos os programas contam com as dicas de gestão empresarial da Vera Brock. Também temos as dicas de saúde bucal da cirurgiã dentista Aline Martins e Silva e as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. No programa Movimento Empresarial de hoje, nós vamos conversar com o advogado tributarista e presidente da Academia Gaúcha de Direito Tributário, Elvio Henrickson. Elvio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rogério. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí de tributos, impostos e as questões tributárias aí atuais. É um momento importante porque a gente está no meio do imposto de renda. As pessoas têm dúvidas e sempre é um tema que assusta muita gente, né? Mas antes da gente entrar nessas questões mais técnicas, eu vou pedir para tu contar um pouquinho da tua história, de forma resumida aí, para as pessoas que ainda não te conhecem, te conhecerem. Vamos lá. Eu sou egresso da URGS aqui de Porto Alegre, né? Em seguida, depois que terminamos a universidade, além da carreira como advogado, né? Eu lecionei muitos anos as cadeiras de direito tributário, né? Desde o tempo que era só direito e legislação tributária, depois se apresentou um projeto na universidade para que tivesse direito tributário 1, direito tributário 2, prática de processo tributário, né? Separamos aqueles alunos que eram os alunos do direito das outras áreas da universidade, que também tinham tributária, mas o foco era mais genérico do que a faculdade de Direito, né? Tive a oportunidade também de lecionar Direito Comercial Internacional, né? E hoje sigo aí a carreira como advogado, né? Militando todas as áreas do direito para empresas, mas sobretudo a área do direito tributário, e estou na presidência da Academia Gaúcha de Direito Tributário. Pois é, então antes da gente entrar, eu gostaria de te pedir para tu falar um pouquinho sobre a Academia Gaúcha. O que é a Academia Gaúcha de Direito Tributário? Qual é a proposta dela? A proposta da academia é reunir interessados, né, no direito tributário a nível regional. Tá? Existem associações e institutos tributários em nível nacional. Né? E existem algumas instituições a nível dos estados. Né? Então a proposta é reunir os estudiosos da matéria interessados, né, no direito tributário, de onde ali a gente debate, né, todas as questões ali que vão evoluindo, né, dentro do direito tributário, né, formando então ali um pensamento, um
conjunto, uma atualização, né? E contribuindo também, né, dentro dessa área aí, fornecendo não só, trabalhando não só na interpretação daquilo que veio, como sugerindo, né, melhorias, né, na legislação tributária. Elvio, como eu falei antes, a gente está no meio do processo aí do imposto de renda. O que mudou? O que tem de diferente? O que tem de novidade aí dentro do contexto do imposto de renda 2025? Bom, Rogério, esse ano basicamente a gente tem 4 novidades, tá? Nós temos, além da novidade das faixas de isenção, que todo ano aumenta um pouquinho, evidentemente que está defasado há muito tempo, né, se a gente comparar com o preço das coisas, né? Mas as pessoas físicas que tiveram rendimentos do ano de 2024 até 33, 34 mil, ali está isento, a partir daí é obrigado a declarar. Aqueles que trabalham na atividade rural, em torno de 170, 173 mil, ali tem que olhar direitinho ali na faixa, passam a ser obrigados a declarar, aqueles que receberam, né, acima desse valor no ano de 2024. A gente sempre aconselha, né, que o contribuinte olhe todas as hipóteses, que são várias, né, para que veja se está ou não obrigado. Mas ainda tem esse ano novidades em relação àquela lista normal, né? Aqueles contribuintes com aplicações no exterior, que passaram a ser tributadas na base de 15% no ano passado, então estão obrigados a declarar independentemente da quantidade de rendimento. Aqueles contribuintes que no ano passado aproveitaram uma oportunidade para reavaliar o valor dos seus imóveis, né? Existe uma distorção na legislação, na qual ela não permite que o custo de aquisição dos bens sejam corrigidos de ano a ano. Então o custo de aquisição ele fica congelado há anos. O ano passado nós tivemos uma novidade que permitia que o contribuinte mudasse o custo de aquisição atualizando, desde que, evidentemente, pagasse 4% de tributação, como se fosse um pedágio. Bom, tem um apartamento ali que eu tenho há 10 anos e o que eu comprei por 100 mil reais hoje vale 500. Então eu poderia colocar os 500 desde que eu pagasse 4% sobre a diferença, aquilo que eu estou reavaliando. Essa possibilidade de redução e de troca do custo de aquisição, ela tem uma tabela regressiva, né? Cada ano que passa, esse percentual vai reduzindo em relação à data de venda do imóvel. Então, basicamente, para entender bem simples, se eu reavaliei o ano passado o meu imóvel, paguei os 4% e eu não vender em 15 anos esse imóvel, eu tenho 100% do benefício e fico nos 4%. Agora, se eu vender antes de 15 anos, existe uma tabela regressiva, se eu vender no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e aí eu passo a pagar um pedágio, uma alíquota maior, né? Então, aqueles contribuintes que o ano passado fizeram a reavaliação estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda, independentemente de qualquer outra situação, né? E por último, a gente tem hoje uma situação nova, que é em relação àqueles que têm direito à restituição do imposto de renda e que ficam esperando na fila, né? Até então o pessoal saia correndo para apresentar as declarações, porque quanto antes processada, antes recebia. Agora foi criado uma escala de prioridade, né? Então aqueles que têm acima de 80 anos vão ser os primeiros a receber as restituições. Aqueles acima de 60 anos com doenças graves, né? E a declaração tem um campo lá para informar, né, as doenças, então estão na segunda faixa de prioridade de recebimento das restituições. Aqueles que têm renda do magistério, então o professor está sendo beneficiado, né, com uma ordem de prioridade maior, né? E por último, a grande sacada, tá? Para não ficar na última faixa, que é dos normais, que aí sim é pela ordem, né? Aqueles que optarem pela declaração com restituição com a escolha do PIX e optarem pela pré-preenchida.
Então, aquele que entrar na pré-preenchida e escolher o Pix, esse passa a ser o próximo da ordem, né? E que muitas vezes vale a pena essa opção e vai receber aquele tributo pago a mais de forma indevida na frente do resto, que são milhões e milhões de contribuintes, né, que apresentam as suas declarações. Já que tu falaste na pré-preenchida, isso é uma dúvida que às vezes as pessoas ficam, né? Vale a pena utilizar essa declaração pré-preenchida? Não vale? Quando é que isso é interessante? Então, o que tu pode trazer sobre isso? Olha, no início, quando ela veio, a pré-preenchida, eu fiquei muito reticente, né? A gente faz as declarações de diversas pessoas, principalmente as complexas, né? Que é onde buscam aí o especialista para tanto, tá? E porque a pré-preenchida ela tem alguns detalhes, algumas informações que o sistema já recebeu, mas ela não é completa, ela não tem toda a informação, ela não é confiável. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o sistema recebe aquela informação e ele entende aquilo como correto. E depois que o contribuinte apresenta a sua declaração e que vai processar, se a informação que nós colocarmos lá na declaração não for exatamente a informação que está na pré-preenchida, cai na malha fina, direto na malha fina. É uma questão assim de minutos ou de um dia para o outro, né? Então o que a gente está recomendando? A gente está recomendando sempre analisar a pré-preenchida, analisar todas as questões que estão na pré-preenchida e avaliar, tá? Ao ponto de, mesmo sabendo que tem uma vírgula errada na pré-preenchida, tá? Mas se eu colocar a informação correta, eu vou cair na malha fina e vou ter que dar a explicação, então é melhor botar aquele R$10 ali que tem de diferença, sabe-se lá do que, ou da onde veio, ou quem informou aquilo errado. Vale a pena se adequar à pré-preenchida, né? Para que não se tenha a caída, né, na malha fina. Os bens e direitos, eles já vêm na pré-preenchida ou como é que o contribuinte deve fazer essa declaração de bens e direitos? Se ele já apresentou declarações anteriores, ele vem à base dos bens e direitos lançados, sim. A partir daí ele confere aquilo que ele vendeu, ele vai informar zerado a posição, né? E aquilo que ele não vendeu, ele repete o valor, tá? O formato correto, quem adquire um bem, é de, além de informar, né, nos bens e direitos, o ativo que adquiriu, né, colocar lá o custo de aquisição. Então, se eu já tinha o bem e não vendi, eu simplesmente repito a informação e repito também o custo de aquisição e a posição em 31/12 no final do ano. Se eu comprei em 2024, eu não tinha, então eu vou colocar 0 no ano anterior e a posição em 31/12 de 2024, o custo, exatamente o custo pago pelo aquele ativo, o custo de aquisição. Se tiver financiamento, coloca o custo total ainda que não foi pago e depois tem uma outra coluna lá de dívidas e ônus, né, que bota a dívida lá. Mas o que é informado nos bens e direitos é o custo de aquisição, independentemente de ele estar ou não totalmente pago. E a questão da declaração simplificada e da declaração completa, né? Qual é a diferença efetivamente que isso tem para o contribuinte? Quando é que a gente deve fazer uma? Quando é que a gente deve fazer outra? Essa é uma pergunta interessante e é bem simples de entender, mas a gente vê que muitos contribuintes pagam tributos indevidamente por não observar uma questão muito singela. A simplificada, ela oferece como descontos dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda 20%. Então lá, se eu ganhei 100, ela vai deduzir que eu gastei 20%. E ela abate, então, esses custos de despesas teoricamente dedutíveis, porque não precisa comprovar. A simplificada, você não comprova nada. Simplesmente, se você escolher ela, o sistema vai calcular sem necessidade de comprovação, abatendo 20% como gastos dedutíveis. A completa, não. A completa, a gente precisa informar pagamento a pagamento e tomar cuidado se as despesas do ponto de vista da lei são de fato dedutíveis, né? Como despesas médicas, despesas de educação, né? Entre outras que são dedutíveis. Os pagamentos da contribuição previdenciária são dedutíveis.
Então, a própria declaração, o que a gente recomenda ao fazer a declaração? Lança todas as despesas e faz o próprio software tem o campo para escolher a simplificada e a completa. É só clicar ali, simplificada, ele vai te dar a conta dos 20% e compara com a conta que deu da completa. Se a completa resultar em menos imposto a pagar, opta pela completa. Se não optar por menos tributo a pagar, então opta pela simplificada. Então é isso que o contribuinte tem que observar na hora de fazer a sua declaração. E quando se cai na malha fina, qual é o procedimento? O que acontece na prática e o que tem que ser feito? O contribuinte hoje pode apresentar a declaração, no outro dia já entrar pelo portal ECAC, tá? Que ele acessa com login e senha ou com seu eCPF e verificar se caiu na malha fina ou verificar a situação. Caindo na malha fina, ele tem duas alternativas. Ele espera a virada do ano, então quem cair na malha fina agora, né, tem que esperar a virada do ano para 2026 e ali ele pode se antecipar já sabendo qual é o problema e comprovar ou até dizer eu estou certo, não tem divergência nenhuma e comprovar. Ou a outra opção é ele esperar ser chamado, né? A Receita Federal trabalha com um volume grande, trabalha com uma fila, né? E aquela declaração dele vai ficar pendente de processamento até o fim da fiscalização. Eu prefiro, tá? E adorei a pergunta, antecipar, porque na antecipação o foco é só a possível pendência que está sendo apontada pela malha fina. Então o contribuinte se antecipa, já entrega os documentos e normalmente o fiscal que vai olhar, ele vai focar naquele problema que gerou a malha fina. Se esperar mais adiante, provavelmente eles vão pedir tudo. E aí é aquela varredura na vida da pessoa que entre uma coisa e outra é melhor resolver o problema que o sistema identificou como possível pendência. Elvio Henriquson, presidente da Academia Gaúcha de Direito Tributário, sempre muito importante conversar contigo, né? Sempre temas de reforma tributária, direito tributário de um modo geral, imposto de renda. Vou te pedir para deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, deixo a mensagem, nós falamos imposto de renda à pessoa física, tá? Mas a mensagem que eu deixaria também para o empresário, para as empresas, tá? Que existem atualmente várias possibilidades de quitação de tributos atrasados com descontos importantes, tá? Falando aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, lançou agora o Refaz Reconstrução, que termina agora 30 de abril, lançou agora uns 2 meses atrás e o prazo é agora, tá? Quem entrar no Refaz Reconstrução e pagar à vista tem até 95% do desconto de multa e juro para débitos até 31 de 2 de 2024. Então nós temos o atual governo que foi reeleito, que fez uma chamada para parcelamento com desconto no primeiro mandato. Então nós estamos há muitos anos sem uma chamada com desconto significativo. E esse desconto ele vem sendo reduzido a partir do momento da escolha do número de parcelas, mas ao invés de 30 ou 60 de parcelamentos normais, pode ser escolhidos até 120 parcelas, ainda que o desconto seja menor. Então é uma chamada importante. E do ponto de vista federal, tá, a gente tem o Regularize, que segue vigente, que chegou a dar até 90% de desconto. Hoje está em torno de 65%, chega a 70% de desconto. Os contribuintes estão classificados em 4 categorias, A, B, C e D. Quem entrar na C e na D já pega muitos descontos significativos e ao invés de um parcelamento até 60 parcelas, essa parcela ela dobra para 120 e em casos especiais pode chegar a 130, 140 parcelas. Então é importante aproveitar essas oportunidades, né? Além disso, o Regularize também trabalha com transação tributária. É possível dizer, bom, mas eu não posso, esse desconto eu não consigo pagar e 130 parcelas, que é bastante, né? Eu também não consigo atender. É possível apresentar um projeto com uma possibilidade de pagamento, com uma viabilidade de pagamento
E aí sim a análise aí não é objetiva, ela é subjetiva, né? E conseguir além disso, mas aí depende de um projeto, depende de uma análise subjetiva, mas é também uma excelente alternativa. Então a mensagem que eu deixo também, além do contribuinte pessoa física se atentar, né, na hora de fazer a declaração com esses detalhes que nós falamos, o empresário, as empresas estão com boas oportunidades para colocar em dia aí tributos eventualmente atrasados. Excelente, muito obrigado aí pelas informações, sempre aprende-se muito contigo sobre esse tema tão importante para quem tem o seu negócio. E para você que está aqui com a gente, fica aí, tem mais Movimento Empresarial daqui a pouquinho. Olá, eu sou a Vera Brock, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, da Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University e CEO da Brock Delphi Educação e Negócios. No dia de hoje, vamos falar da ferramenta mais importante para um gestor, uma gestora, um empreendedor, empreendedora, líderes e empresários. A ferramenta estratégica que vai fazer a sua gestão otimizada é a Pestal. Você já ouviu falar na Pestal? A Pestal é um acrônimo que nos traz referências para fazer uma análise externa à organização, onde que o P significa política, as políticas externas a essa organização. O E, a parte econômica. O S é o social, o cultural. O A vem do ambiental, da sustentabilidade. E o L da legislação. Aquela legislação que muitas vezes está burocratizando a sua organização, a sua empresa. Então, a Pestal é uma análise de fatores externos. E a gente pode citar alguns exemplos de como identificar esse acrônimo Pestal. Exemplo, ajustar as estratégias de vendas de um produto do seu negócio. Então, eu posso trazer como referência que a política tem que ser olhada externamente pelo processo de mudança, de inovação. Muitas vezes, as políticas governamentais interferem, afetam o seu negócio. Também eu posso usar esta ferramenta conjunto, atrelada ao Google Analytics também. Então, um processo que pode ser concatenado, né, apreciado, buscando impactar o tráfego, por exemplo, das suas atividades, das suas informações. Então, eu posso buscar ajustar, né, as estratégias do marketing, coordenando e considerando os fatores externos. Muitas vezes, a organização busca identificar, certificar-se de como estão as conformidades com regras e coletas de dados. As políticas buscam uma nova legislação sobre como você impacta a proteção dos dados da sua empresa, a coleta dos leads. O econômico, a crise econômica busca reduzir a taxa de conversão dos produtos premiums, por exemplo. E o sociocultural, maior busca por produtos sustentáveis, que é uma grande filosofia das organizações hoje, das práticas das organizações. Buscar a sustentabilidade, apoiando-se em fatores econômicos, sociais, ambientais, ecológicos. Então, o tecnológico também busca o crescimento de
acessos e dispositivos móveis. O ambiental demanda, então, por produtos extremamente ecológicos. E, finalmente, a análise pestal, junto com analytics, ajuda a adaptar as práticas do seu negócio, as mudanças externas e toma decisões estratégicas com base nas suas atividades e nos seus dados lá registrados. Você está precisando identificar a sua análise externa? Precisa uma orientação mais forte para o pestal? Então, busque conectar-se às nossas informações e venha até nós. Estamos aqui no movimento empresarial em busca da otimização de todos os processos. E a Pestal é uma estratégia que vai contribuir para o sucesso do seu negócio. Vamos que vamos. Até lá, o próximo programa aqui no Movimento Empresarial. Estamos iniciando agora mais esse bloco do programa Movimento Empresarial com uma super convidada. Primeiro eu vou falar sobre ela, depois eu digo o nome dela para vocês ficarem com gostinho de assistir essa entrevista, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a história dessa mega empresária gaúcha. Ela é mentora em desenvolvimento profissional e gestão de impacto, cofundadora de uma das empresas no segmento de saúde e bem-estar de atuação nacional e há mais de 36 anos trabalha com desenvolvimento profissional focado na gestão comercial e muito mais, gente. Se eu ficasse lendo aqui a mini bio dela, a gente ia utilizar todo o tempo da gravação para poder falar do currículo dessa mulher incrível e dos resultados que ela traz. Ela é a Lúcia Helena. Também ela vai contar para vocês mais sobre essa trajetória incrível. Lúcia, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Obrigado, Ana. É um grande prazer estar contigo, porque tu é alegria em pessoa, né? E a gente percebe que toda vez que a gente precisa se desenvolver um pouco mais, levar mais saúde para as pessoas, nesse sistema econômico que a gente está vivendo hoje, né? Eu digo, o ecossistema, ele atinge muitas situações. Então, para que a gente possa ter, assim, uma visão mais clara de qual é o teu papel aqui, eu fiquei muito feliz e tu me dá a oportunidade de falar um pouco mais da minha história, que começou há 69 anos atrás, né? Porque eu sempre digo uma coisa, precisou minha mãe morrer para nascer uma mulher. Eu tinha 18 anos e ela morreu de repente, de um parto, uma coisa que ninguém esperava, mas o 10º filho, naquela época, podia ser uma coisa totalmente comum. E hoje a gente vê o quanto que as lições e as tragédias que acontecem no dia a dia, a gente vem aprendendo, trazendo como uma prática no nosso dia a dia. E quando eu resolvi me desenvolver um pouco mais, falando de vida profissional, falando de vida pessoal, eu percebi que o mundo, há anos atrás, já estava carente de pessoas desenvoltas, pessoas que não tivessem inibição nenhuma de contar a sua história. Porque, eu sempre digo,
o início a gente não pode mudar, mas o fim da história a gente pode mudar, né? E aí eu me apeguei, Ana, numa coisa que se chama desenvolvimento das pessoas. Eu vejo que tem muitas pessoas com dificuldade de mostrar todo o seu potencial. Tem muito potencial enterrado, né? E lá atrás, há 36 anos atrás, quando eu fundei uma marca que era voltada também para levar saúde e bem-estar para as pessoas, que hoje é a Companhia do Sono, quem cuida é o meu filho que faz a gestão, eu vi que o mercado, por falta de mão de obra, por falta de especialização maior, estava sofrendo a maior crise emocional do mercado, né? Que depois nós tivemos recentemente pandemia, dá para dizer que é recente, porque ainda tem sequelas da pandemia. Depois, mais recente ainda, a enchente. Então imagina o que acontece no mundo empresarial com a cabeça das pessoas, com tudo isso que está acontecendo, que tu tem que ter as variáveis, não é mais todo dia, é o tempo todo, porque a qualquer momento a vida de cada um pode mudar. E eu tenho a grata alegria e satisfação de me desenvolvi milhares de pessoas, eu treinei mais de 10 mil pessoas, e hoje eu tenho certeza, assim, Ana, que todo o meu desenvolvimento traz numa posição muito clara de todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém mais pode fazer nada sozinho. Mas o mais importante é que, se você quer, se você se determina, você cria algo do nada. Mas esse nada tem sempre um propósito por trás. Então eu te dou os parabéns, porque criar este programa não é para qualquer um. Porque exige resignação, muita renúncia e, sobretudo, propósito, porque a maioria não quer saber de nada. E, infelizmente, ainda estamos vivendo isso. Mas você, toda a tua equipe, o meu trabalho, não tem importância. A gente todos os dias se encoraja para recomeçar de novo, né? E isso é o que me faz estar aqui hoje dizendo que toda pessoa tem um grande potencial, mas ela está enterrado o potencial dela. Por isso que ela não se desenvolve mais. E eu quero dar a minha parte, fazer o que eu posso para dar um testemunho, vou dizer assim, né? Porque o que a gente precisa é de referências. E nada mais justo que uma empresária que sai de uma linha empresarial focada na execução, vem trazer o melhor que você tem, porque a gente às vezes não sabe, precisa os outros dizer que a gente tem, né? E esse é o principal objetivo. Sim, Lúcia, eu vou pegar alguns ganchos de algumas falas que tu trouxe. Primeiro, referente ao programa, não é fácil, porque estamos aí na 6ª temporada, são 5 anos de um projeto que foi case de sucesso da pandemia. O programa só existiu porque no momento em que a gente teve dificuldade, a gente abriu os olhos para ter esse diferencial e trazer algo novo, que é algo que você faz majestosamente, e trazer a história da Lúcia. Por que é importante a gente escutar a Lúcia? Porque ela vem de uma história de sucesso. Ela tem uma das maiores empresas da área de bem-estar, que é a Cia do Sono, a Companhia do Sono, igual ela trouxe. São pessoas que não somente trazem a teoria. A Lúcia é a pessoa que ela traz a teoria baseada na vivência, na execução, naquilo que caiu, que levantou, que aprendeu, que teve que repensar. É por isso que é tão importante a gente ouvi-la. Quando eu te convidei, tive a grata satisfação de conhecer essa pessoa incrível há uns 4 anos, e eu vim acompanhando ela e aprendendo muito com ela. Eu pensei, é importante que ela venha aqui e compartilhe mais com todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E vou te perguntar, Lúcia, nesta vivência empresarial, neste seu universo de negócios, tu viveu muitos desafios. Muitos. E muitas superações também, por isso que tu está aqui hoje trazendo essas histórias pra gente. Compartilhe um pouco destes desafios que você vivenciou, porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo estão vivenciando esses desafios e não sabem o que fazer. E você já vem assim, olha, vivenciei, errei, aprendi, agora, como mentora, compartilho isso com as outras pessoas. Traz pra gente. Uma das primeiras coisas que eu acredito, assim, que não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Ponto. Sofrimento vai existir. Situações desagradáveis, diariamente. Mas como eu interpreto essa situação, é que vai fazer toda a diferença na minha vida. E tive muitos desafios,
muitos períodos da minha vida, assim, de mudanças radical. Porque a decisão, a maior dificuldade do ser humano é a dúvida. E a decisão pode ser a mais estúpida possível, mas ela avança. Porque tu sai daquele estágio de inércia, que a gente às vezes fica numa mornidão e não consegue enxergar do outro lado. E por isso que a mentoria, os programas, as experiências de vários empresários nos faz tão bem. Porque a tua experiência, a tua prática tem que ser a minha experiência. Por que eu vou precisar sofrer para poder fazer alguma coisa? Não, tem milhares de referências positivas nos orientando, nos ajudando, mostrando. Então eu tenho amigos que dizem assim, Lúcia, tu não conversa, tu dá treinamento o tempo todo. Porque a vida é um treinamento o tempo inteiro. Ou tu estás positivamente influenciando ou negativamente, não tem outro lado. E eu escolhi, há muitos anos atrás, quando a minha mãe morreu, ela morreu para nascer uma nova mulher. Porque eu vou contar o fato assim, porque é interessante. Minha mãe era tímida, era quieta, quase não falava, extremamente submissa, assim. Tanto é que morreu porque 10º filho, com 39 anos. E o meu pai colocou ela assim numa capela, e eu digo, credo, para que uma capela tão grande? Minha mãe não conhecia ninguém e ela está enganada. Ela conhecia muita gente. E para fora, para o interior, era em Uruguaiana na época, se coloca no rádio, né? Falecimento. Começou a chegar gente, cada um contava uma história da minha mãe. E eu dizia, meu Deus, eu não conhecia essa mulher. E há bem pouco tempo atrás ainda fiz uma postagem falando sobre... Fez 50 anos que ela faleceu, né? O que acontece quando realmente uma mãe resolve dar um bom exemplo para um filho? Ela deixa uma lição de vida. E ela deixou 5 lições bem importantes para mim. E eu, passando 50 anos, fui reverenciar a imagem dela, né? As lições que ela deixou. E eu vi uma coisa assim muito clara, que todo mundo nos dá lição. É saber como tu vai interpretar o que tu está vivendo. Hoje nós estamos aqui aprendendo que é na comunicação que as coisas acontecem. É com duplas que a coisa avança. Então a gente não pode estar sozinho. Então não se envergonhe de perguntar para alguém quando você tem alguma coisa que está duvidosa, que não sabe. Não se intimide por isso. Porque o mundo está aí para aqueles que são ousados. Tem a ousadia de buscar um pouco mais, de ser reverente com esse cabelo, sair da normalidade, né? Então eu sempre reivindico assim, ó, não faça menor do que tu já é, porque a gente precisa ser todo dia um pouco melhor que a gente foi no dia anterior, né, Ana? Sim, Lúcia, eu fico aqui te ouvindo e aprendendo cada vez mais com tudo que tu fala. Adoro assistir teus vídeos nas tuas redes sociais, te acompanho muito referente a isso, a gente sempre aprende em conjunto. E eu vou te pedir, dentro dos seus mentores, quais são as maiores dificuldades que eles têm, que você pode trazer, e o que você pode trazer para as pessoas, as sugestões que você passa para eles? Primeiro lugar, desencorajamento. As pessoas estão vendo muita coisa na internet e pegando os retalhos, não se aprofundam em nada. Então não tem coragem de enfrentar uma câmera. Porque não importa como é que tu é, importa a mensagem que tu quer levar. E se a pessoa não entendeu, o problema é dela, daqui uns dias tu vai fazer melhor e ela vai entender. Tem a facilidade de se comunicar entre uns com os outros, né? Então a maior dificuldade que eu vejo hoje, assim, no mercado, claramente, é a falta de coragem das pessoas se enfrentarem, se confrontarem, porque é difícil dizer, ter uma autocrítica acirrada, porque a gente é fácil criticar os outros, difícil é se enxergar. E quando a gente tem essa autocrítica bem acirrada mesmo, a gente deixa de ser ridículo, porque às vezes ser ridículo é não enfrentar. E hoje a maior dificuldade que eu vejo das pessoas é isso. A outra pergunta que tu fizeste, o que mais beneficia, o que as pessoas se beneficiam quando elas aprendem, né? Elas são muito gratas. Elas dizem que elas não imaginavam tudo que elas eram capazes. Porque eu digo, a minha mentoria é uma mentoria de impacto, porque eu ensino as pessoas a pensarem diferente. Porque pensar o fato que está aí escancarado é muito simples. Eu quero ver pensar aquilo que ninguém enxerga. Perceber, fazer essa leitura subliminar.
Porque a vida é muito mais subliminar do que a vida real que ela possa nos impactar, eu acredito. Literalmente tirado mais do mesmo. Tirar mais do mesmo, total. Isso ninguém aguenta mais, né? O mais do mesmo é o quê? Eu copio e colo. Não. E a tua originalidade vai fazer com que tu seja você. Sem enfeitar, sem querer botar desculpas. Tem que ser autêntico, mas tem que ser original, mas tem que ser polido. E tem que trazer resultado. Mais isso ainda. Esse tem que faz parte, né? Enquanto tu caminha, tu troca o pneu. Tá assim na vida hoje, né? Sim. A gente não pode vou ficar pensando, esperando, quem sabe o que acontecer. Passou. Alguém já veio, já teve essa ideia e já foi em frente. Então eu aconselho todas as pessoas, não te poupem. Não tenha pena de ti. Seja ousado. Faça acontecer, faça diferente. Mas com certeza tu vai ter um bom resultado. Sim, e para trazer resultado, gente, as coisas têm que ter um processo, tem que ter um caminho, não é chegar de qualquer jeito. Sem planejamento. Tu pode trazer rapidinho pra gente sobre a importância de um planejamento, de um acompanhamento, da mentoria. Bom, eu vou resumir rapidamente, tem 3 tipos de pessoas. As que dormem, as doentes e as fracas. As que dormem não querem saber o que está acontecendo. Não querem, só querem fazer a parte boa das coisas. As fracas não têm força para buscar, precisam de alguém, precisam de um programa, precisam de uma postagem, precisam que alguém diga para elas que elas podem. E as doentes, como elas já estão doentes, elas precisam muito mais da colaboração de todo mundo para mostrar para ela que isso é só uma doença que vai passar. Então eu diria assim, Ana, para você que tem dúvida, para você que tem medo, para você que é inseguro, experimenta. Experimenta fazer alguma coisa e tu vai ver que tu vai te surpreender com toda a capacidade que todos nós temos dentro de nós, né? Porque não é fazer mais do mesmo, é fazer mais daquilo que você já fez até ontem. E essa vai fazer toda a diferença, eu acredito que seja. A gente escutou muitas mensagens incríveis e grandes aprendizados. Agora é colocar em prática, viu, gente? Mas a gente está chegando ao nosso momento final, Lúcia. É sempre um prazer conversar contigo, aprender contigo essa troca. E o tempo passa muito rápido. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Se você não sabe, peça sabedoria. Porque tem alguém muito importante que sabe o teu valor. Basta olhar para o alto, porque o socorro vem do alto. Então, se você não sabe, apenas peça. Ele vai te dar, porque o Pai não nega. Muita gratidão, Lúcia. E você que esteve conosco até agora, ainda temos muito mais movimento empresarial para você. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência às frases que eu escutei ao longo da minha vivência clínica, ao longo dos atendimentos, essa frase tu vai te identificar, porque a maioria das pessoas acredita